Então, vou começar. Essa live fica gravada, fica disponível também lá no YouTube, no feed também, para vocês assistirem aí no melhor horário de vocês. Hoje nós vamos falar sobre adolescência, isso é muito importante, esse olhar para nossos filhos na adolescência. Eu acho que é uma das fases mais complexas, né, que temos durante a nossa vida aí de mães e pais. E eu queria fazer um olhar para essa adolescência através da constelação. O que é importante eu dizer para vocês e alinhar também a expectativa com relação a essas lives, eu não tenho a intenção de esgotar nenhum assunto. Quem me conhece, eu sou prática, falo rápido, essa sou eu. Então, eu trago aqui em lives curtas os pontos principais de uma forma que você possa aplicar na sua vida rápida, de maneira automática, vamos dizer, já hoje você começa a aplicar alguma dessas questões para ver transformações. O mundo da constelação é muito grande, tem muita coisa, a teoria é vasta, não tenho nenhuma pretensão de esgotar. Assim, apenas eu tenho um termo, desde que comecei meu Instagram, que são pitadas de constelação. Eu acho que essas lives têm esse intuito, sabe? De ser uma pitada de constelação na sua vida. Isso é bem bacana, então, se fizer sentido para você, vai ser uma live rápida, é sempre rápida, porque eu sou rápida. e veja o que você consegue aproveitar. Se quiser me dizer depois o que você percebeu, o que você gostou, o que talvez você também não tenha gostado, pode me mandar aqui uma mensagem que a gente converse. Na semana passada falamos sobre filhos. Se você não viu as lives da semana passada, também é meia horinha, tá aqui no feed, tá no YouTube também. Não vou repetir as mesmas coisas, lógico que tudo aquilo que vale, que eu falei semana passada, vale para os adolescentes, mas eu queria dar um olhar mais para a adolescência aqui. Para começar, eu fiz uma caixinha, abri uma caixinha de perguntas semana passada sobre como foi sua adolescência. O que você lembra quando você fala de adolescência, da sua adolescência? E foi muito legal as respostas. Eu recebi coisas assim que eu anotei até aqui para dizer para vocês. Tem gente que lembra da escola. Eu acho que para nós mais velhos, a escola era o ambiente, né? Era a nossa retrato de mundo, né? O que tem ali fora era através da escola que a gente tinha. Hoje, nossas crianças têm um mundo muito mais próximo, não é só na escola, eles têm a internet, tem tudo as redes sociais, que traz tudo muito para perto. Eu acho que isso é muito importante, olhar para isso. Então, tem gente que fala da adolescência que lembrava de brigas com os pais, é uma das lembranças que alguém colocou, vergonha, lembrou de espinhas, ai como é difícil essa fase, eu lembro disso. Eu lembro de uma guerra que eu tinha com o meu cabelo, né? Você quer se adaptar à realidade de fora, então eu ainda vim para adolescência, na minha adolescência, além da adolescência, eu mudei de cidade, vim de Criciúma para cá, então era uma nova adaptação. Eu lembro que bom dia, Alice, querida. Nossa, falando de adolescência, você entra, perfeito. Você faz parte da minha adolescência. Somos amigas da adolescência, né? E eu lembro muito disso, de querer me adaptar àquele mundo. Então, você quer um cabelo igual das suas amigas, você quer ter as coisas que as suas amigas têm, faz parte. Eu ainda sou muito privilegiada, eu tenho amigas até hoje, nessa época, né? Nosso grupo é muito bom. Então, quando eu perguntei isso na caixinha, como foi sua adolescência, o que você lembra, é importante você retomar isso quando você pensa na adolescência dos teus filhos. Porque você sabe como foi para você, lógico, outros tempos, outra realidade, mas questões muito parecidas, continuam, a base são as mesmas questões, né? Então isso é muito importante. Então quando eu olho para a adolescência dos meus filhos, eu tenho várias adolescentes aqui em casa, eu tô olhando uma outra realidade, muita coisa parecida, mas outras questões estão na vida deles que não estavam na minha quando eu era adolescente, então eu tenho que me adaptar com isso. Não posso querer, a grande frase que os pais usam, que é duro de ouvir, porque você já ouviu também, e você provavelmente já falou se você tem filho adolescente. No meu tempo não era assim. Não fala isso? O Ricardo Benimetti fala assim pra mim, mas com a idade eu já fazia tal coisa, mas com a idade dele eu vivia em outra realidade, né? Alguém falou assim pra mim, adolescência eu lembro de brincadeira na rua. Hoje teus filhos dificilmente brincam na rua, não sei, você mora em um lugar muito privilegiado.
Mas então essas questões a gente tem que entender que são novos tempos, as mesmas questões, mas dentro de uma nova roupagem. Isso é bem importante. Muda muita coisa, né? Com esse olhar. Então, para olhar para a adolescência, eu trouxe de novo, objetivamente, 3 olhares que a gente precisa olhar. Primeiro, para o clã. O que é o clã? O clã é o meu sistema, composto ali pelo sistema que veio através da minha mãe e o sistema que veio através do meu pai. Esse sistema é um clã, então, ou seja, atua sobre todos eles uma memória que a gente chama da consciência arcaica. Esse clã quer se preservar. Eu gosto de dizer que esse clã se acha. Esse clã é o melhor em tudo. Então, nós somos bons, o resto é o resto. Bom mesmo somos nós. Os outros combate, né? Vamos tirar eles da nossa frente. E isso é uma memória arcaica. Essa memória tá achando que tá fazendo isso, mesmo fazendo outra coisa. Por exemplo, nós somos bons porque a gente vive a escassez. Todos nós aqui somos escassos e vamos viver a escassez. Ok? Então, o padrão é de escassez dentro desse clã e esse clã tá achando que tá fazendo o melhor possível. Então, tem essa memória arcaica. E eu aqui, membrozinho desse clã, tenho uma memória pessoal. E o que essa memória vai fazer? Ela vai fazer com que eu trabalhe para pertencer. Então, olha que interessante. Se a memória do meu clã é de escassez, é de dificuldade, na hora que eu tô indo para prosperidade, na hora que as coisas estão acontecendo na minha vida, eu sinto culpa. Eu sinto medo de deixar de pertencer. E inconscientemente, eu me boicoto, eu fecho as portas. Por quê? Porque eu quero pertencer. Então, essa memória de clã é muito forte. Só quando eu tiver na minha consciência que não foi possível para eles, não quer dizer que não tem que ser possível para mim. Então, eu consigo conscientemente sair dessa relação aqui de dependência com o meu clã. Então, é importante aqui. Então, só o meu clã funciona. Daí, o que acontece na adolescência? A criança começa a olhar para fora, começa a fazer amizades, começa a olhar outras realidades, outras famílias, e aí começa a querer experimentar. Então, a adolescência, para esse olhar do clã, é um momento de experimentação. Aonde vai chegar a adolescência? Vai chegar na juventude, na escolha de um parceiro, de um casamento. O que vai acontecer? O meu clã vai se fundir com o clã de outra pessoa e vai formar um novo sistema. Isso é terrível. Para o meu clã, isso é terrível, porque vai ter um estranho entrando aqui. Pense agora no teu filho adolescente fazendo as primeiras amizades. Ai, quem nunca? Ai, mas essa amizade não sei se é boa para você. Como é a família dessa criança? Não é isso que a gente faz? Mas são outros hábitos. Não sei se eu vou deixar você ir lá. Interessante, né? A gente está, de alguma forma, preservando nossas crianças para continuar aqui no meu ambiente. Não, então traga aqui em casa, porque daí aqui em casa eu observo, olha que legal. É uma realidade aqui que a gente tem que olhar. Então, aqui para esse olhar, a adolescência é um treino, ela vai em direção, ok? É necessário, então, ir em direção é necessário, porque se ela ficar só nesse mundinho do meu clã aqui, ela não vai crescer, ela não vai chegar no objetivo, que é levar a vida para frente. Então, bem importante isso. O segundo olhar que eu vou dar para essa adolescente é o sistema menor dela aqui, mais dentro de casa. Não estou olhando mais tanto para o clã, estou olhando aqui para dentro de casa. Coisas que eu falei na live da semana passada, você pode olhar lá. Será que ele está no lugar dele? Será que não tem um irmãozinho que veio antes? Será que além da adolescência e todas as suas questões, ele não está preocupado com uma inclusão? Né? Será que não tem alguém que não teve o direito de pertencer e essa criança está trabalhando? Eu falei sobre os diagnósticos na semana passada. Muitas vezes são perto da adolescência que aparecem os diagnósticos de déficit de atenção, de hiperatividade. Essa criança está com mais tanta coisa para resolver que ela não ia ainda às questões da adolescência. Então é muito importante olhar como vai o sistema. Será que todo mundo teve direito de pertencer? Será que não tem ninguém no lugar errado? Será que não está na ordem errada? Muito importante. Às vezes estão aí as questões da adolescência, as grandes dificuldades de lidar com o adolescente, tá nessa falta de ordem aqui. E daí a última relação, que é bem importante, eu acho que uma das mais importantes, é onde nos cabe uma intervenção mais rápida, é a relação entre os pais e essa criança. Para isso, a gente precisa entender que a criança nasce numa relação simbiótica com a mãe, completa, né? É uma coisa só, é a mãe e a criança, estamos todos no mesmo lugar. Lógico, o pai é fundamental ali,
ter esse impulso da vida, mas é a mãe que vai alimentar, é das células da mãe que ele vai nutrir essa criança. Então, a criança nasce achando que é uma coisa só. Eu sou minha mãe sou eu, tá tudo junto aqui. Então, o que acontece nessa relação? A criança cresce ali os primeiros meses, dependendo completamente da mãe. Perfeito, é a mãe que alimenta. Aqui é importante eu fazer um intervalo para dizer uma coisa. Eu vou sempre falar no mundo ideal, certo? Então, quando eu penso assim, uma mãe que teve condições de nutrir, de estar junto com a criança nos primeiros dias, esse é o mundo ideal. Lógico que tem N possibilidades da mãe doente, da mãe com dificuldade, da mãe com problema de saúde, da mãe mentalmente indisponível, tudo isso pode acontecer. Então, lógico que quando isso acontece, ali podem ser raízes de grandes problemas. Então, eu vou olhar para o mundo ideal, como deveria ser uma família funcional. Se não for, já é um alerta, ok? Não vou ampliar aqui todas as possibilidades, que é impossível. Então, pensa aquela criança que nasceu, que a mãe desejou essa criança, o pai da criança está por ali, a mãe nutriu, a mãe pôde amamentar, por exemplo, a mãe esteve presente nesses primeiros tempos da criança, mas chega uma hora que a criança precisa se desgrudar dessa mãe. Saudável é desgrudar dessa mãe, certo? E às vezes a grande dificuldade está ali. Porque a mãe nutre e a criança ali está dizendo, foi diagnosticado com TDAH na hora da adolescência. É onde as coisas vêm à tona, né? É isso que eu falo, ele está mostrando, é a hora que ele quer mostrar. É muito interessante esse horário, esse olhar, né? Para poder ver os diagnósticos. Eu vou ter que contar isso para vocês. Semana passada eu fui falar de filhos e os meus cachorros estavam doidos. O campo é maravilhoso, né? O campo trabalha. E eles passavam por aqui, queriam entrar, sabe? Arranhavam minha porta. E eu comecei a ficar irritada. Daqui a pouco eu falei, nossa, tô falando de filhos, é óbvio, eu não quero barulho lá fora. Eles estão aqui atuando. Aí hoje eu vim pra minha sala aqui, tá quietinho. Falei, olha, hoje eles não vão me atrapalhar. Hoje vai estar tudo tranquilo. Menina, tem dois aqui fora brigando de um nível. Eu falei, dei muita risada, daí eu mandei eles pra lá e foram embora. Agora voltaram e continuaram brigando, que não sei se vocês estão escutando. Adolescentes, né? Da onde vem essa raiva dessa adolescência? É muito engraçado isso. Então aqui, o campo, né, fala, tudo tá a serviço. Às vezes eu tô constelando aqui, eu falo alguma coisa e uma passarinhada se manifesta. Eu falo, tá entendendo? É isso que eu tô falando. Então eles estão me ajudando, agora estão me lembrando da raiva que tem dentro da adolescência, às vezes é isso mesmo. Então a criança nasceu nessa relação simbiótica com a mãe, acha que é uma coisa só, estão todos misturados aqui, mas ela precisa entender que é separado. Quando que ela vai entender? Quando aparece uma outra figura aqui, quando aparece a figura do pai. A gente fala que é no período, quando a gente faz a introdução da alimentação salgada, aqui é muito importante, porque normalmente é quando a mãe vai voltar a trabalhar, ou seja, a mãe vai ter que aprender a viver desgrudada dessa mãe. Vai aparecer uma outra figura que vai ajudar a cuidar, vai ter a presença do pai. Muitas vezes a criança não aceita comida salgada porque está rejeitando de alguma forma esse pai, onde está esse pai dessa história. É muito legal. Quando o pai está presente, o pai ajuda na introdução da alimentação salgada, a criança começa a experimentar um mundo de outras possibilidades de sabores. Se pensa que ela estava ali no leite materno, na maçãzinha, na bananinha, tudo meio sem gosto, né? E começa a vir um mundo de coisas, então ela começa a experimentar. Ela tem vontade de ir para o mundo através do pai. É muito importante isso. A mãe tem que frustrar essa criança. E isso é necessário. E aqui, às vezes, está um gatilho enorme nosso. Porque se a gente pudesse, a gente não frustrava nada. A gente aplanava os caminhos para, né? Mãe faz isso. Aplane os caminhos para poder essa criança não tropeçar. E às vezes é necessário um tropicão ali para aprender a andar. Quantas vezes eu já vi, por exemplo, crianças que têm dificuldade na fala, demora para começar a falar. E daí você vai ver a relação da criança, a mãe adianta tudo para ela. Água, você quer água? A mamãe dá água para você. Mamar, a mamãe dá mamar. Eu entendo tudo, a gente faz isso e fica toda orgulhosa, eu entendo o que ele quer dizer. Ele não precisa dizer de outro jeito, porque eu dou o que ele precisa. Olha como é importante, é a hora que eu... o que você quer? Não, a mãe não tá entendendo. Daí daqui a um pouco ele fala água. Olha que interessante. A gente estimula isso é muito interessante, muito legal. Eu lembro da Júlia, da minha menor, ela já tinha 1 ano e meio, acho que 1 ano e 8, e não deslanchava a andar.
Mãe adora uma comparação, né? Então, eu olhava os meus filhos mais velhos, andaram muito mais cedo. Eu vejo o filho dos amigos, quantos anos ele tem? Você vê a criança andando, é muito legal, adoram recepção de pediatra. Aí você olha esse pai e diz, oi, tudo bem? Ai, que fofa. Quantos anos ela tem? Ela fala, ela tem 20 meses. É mesmo, a minha também tem 21, não tem isso? Daí você começa, nossa, ela tá andando. Mas você já dá isso pra ela? Não é interessante? A gente quer comparar. Então, eu tava nessa fase que a Ju não andava e tava preocupadíssima, algum problema, talvez. E daí eu fui no médico dela e falei, doutor, ó, não tem. E toda consulta eu falo, doutor, ela não tá andando. Fica calma, ela tá tudo bem, já a gente vê aqui. Ela tem os movimentos, ela tem força na perninha, vai, no momento ela anda. E daí um dia eu fui indignada, doutor, será que eu não tenho que procurar um especialista? Porque ela não tá andando. Daí ele olhou pra mim e falou, é mesmo? Daí eu ainda falei, porque a mais velha andou com tanto tempo, o outro andou com tanto tempo e ela não anda. Falei, o que mudou? Ele falou, como era a vida da mais velha, do outro e da Júlia? Eu falei, a Luísa só tinha a Luísa, né? Depois com o Pedro já tinha a Luísa, daí o Pedro andou rápido, o Pedro andou super rápido, lógico, você tinha que dividir o colo, né? E como é agora pra Júlia? Eu falei, agora, quem dá colo pra Júlia? Ele perguntou, eu falei, eu, meu marido, minha filha Luísa, meu filho Pedro, meu pai e minha mãe, porque a gente mudou pra morar bem pertinho do meu pai e da minha mãe. Ele falou, olhou pra mim e falou, por que ela vai andar, Janaína, se ela tem tanto colo assim? Não, nós mães, né? Nós mães querendo dar tudo de alguma forma e esquecendo de frustrar, que é necessário para essa criança uma frustraçãozinha para ela ir adiante. Então, nesse momento da frustração, a mãe se torna indisponível para a criança e é importante essa frustração. Como que ela percebe? Para onde que minha mãe está? Minha mãe não olha só para mim, que coisa, eu não sou tudo na vida da minha mãe, não, minha mãe tem trabalho, minha mãe tem meu pai. Aqui é uma questão muito importante. Pensa numa criança novinha, ali uns 10, 11 meses, que está no colo e não quer que a mãe fique perto do pai, não tem isso? Sai, minha mãe, ou então não pode beijar, não pode pegar na mão, tem muito disso, né? A gente vê videozinhos fofos na internet o tempo todo. O que ele precisa? Precisa entender, não, ele é o papai, ele é o namorado da mamãe, ele é o marido da mamãe, a mamãe quer ficar perto dele, aqui é importante, a frustração da cama, não é mais minha mãe só comigo, não, aqui a mamãe dorme com o papai, você dorme na sua caminha aqui. Tudo isso faz parte do crescimento dessa criança. Então ela começa a olhar a presença desse pai e fala, opa, minha mãe não vive só para mim, vive para esse homem também, quem é esse homem? E daí ela vai se aproximar do pai. Muitas vezes, para ser um pouco do pai, para atrair o olhar dessa mãe também. E tá tudo bem, faz parte. Então, olhando de novo para uma família funcional, onde o pai e a mãe estão juntos, é importante ele entender essa relação dos dois. Porque daí a criança cresce, vai em direção do pai. Ali entende, pai, eu adoro uma expressão que pai é bicicleta. O pai é a bicicleta na vida da criança. Pensa na imagem da criança aprendendo a andar de bicicleta. De bicicletinha, com rodinha, de capacetinho, né? Todo mundo passou por essa realidade. Eu gosto de imaginar, se fosse só as mães ensinando a andar de bicicleta, nós íamos ver por aí muitos adultos andando de rodinha, de capacete, cotoveleira, joelheira, não ia? Mãe morre de medo do acidente. Gente, pra quê, né? Deixa essa rodinha mais um tempo. Ou pior, ia ter muita mãe correndo atrás de bicicleta por aí ainda hoje. Então, precisa dessa coragem do pai. É o pai que tira a rodinha. Normalmente, essa seria, né, família padrão. É o pai que leva e caiu, fala, é isso aí, parabéns, agora levanta e vai de novo. Não é? É o pai que dá esse impulso. Eu estava ontem tomando café com uma amiga e o filho está vivendo uma experiência longe de casa, super desafiadora, e ela olha como o pai e ela agem diferente. Então o filho liga reclamando, o pai fala, ai, o que você fez? Oh, cara, mas você é mané, como é que você deixou um negócio desse? Se é com a mãe que ele reclama, ela fala, ai filho, faz a malinha e vem embora, desista de tudo. Entende como é importante essa figura desse pai que talvez vai fazer esse desafio? Então eu acho importante, a criança precisa ir em direção ao pai. Na adolescência vem à tona isso tudo. Aí você vai dizer, ai, mas a minha família não é de margarina, meu marido não ficou comigo, ou o pai dessa criança me abandonou, ou mil hipóteses. Que esse pai precisa existir na vida dessa criança. Isso é muito importante. Eu conselhei outro dia um menino,
Na verdade, eu vou até falar isso de constelação das crianças, porque muito me questiona, posso constelar criança, você constela meu filho? Normalmente não, porque é muito para a criança. Ter essa dimensão de tudo isso é exigir muito dessa criança ou desse adolescente. Então, normalmente, constelamos os pais, olhando para essa criança, e isso faz muito sentido. A criança é o pai e a mãe, né? Ela traz ele aqui dentro. Então, a gente olha através dos pais para os filhos. Então, estava constelando uma mãe, queria olhar para o filho, que vivia preso no quarto, já não tira de lá para nada, é o jogo, é o computador, é tudo, a vida dele é virtual, ele sai para comer a hora que ele quer, ele não quer tomar banho, ele está vivendo uma situação ali, época de férias ainda, né, que tem essa disposição. E daí ela falou assim, eu não sei mais o que fazer. Então a gente fica mesmo, isso nos afeta completamente, não sei, eu tô desesperada por conta disso. E ela começou a falar dessa criança, lá 13 anos eu acho, e eu perguntei pra ela assim, onde tá o pai dele? Eu falei, o pai dele tá na casa dele, agora tá com um filho pequeno, a gente separou faz uns 2 anos, mas já casou e tá com uma criança pequena, e daí ela já começou a trazer tudo o que ela tinha. E é uma menina, ele sempre quis uma menina, então eu acho que ele tá preferindo a menina do que o filho, tananã, sabe? E daí ele vinha aqui buscar ele uma vez por semana, que era combinado, aí meu filho não quis mais, ele também parou de insistir, porque também agora eu também não quero, porque agora tem outro. Então, sabe, todo um rancor ali. E eu percebi que essa criança não tem pai, né? Onde tá o pai que ensina a andar de bicicleta? Pensa nessa figura aqui, o que tá acontecendo? E daí eu fiz um exercício com ela, falamos sobre esse pai, colocamos a importância desse pai na vida dessa criança, em respeitar essa figura paterna, essa metade dessa criança, eu falei isso na última live também, o que essa criança escuta sobre o pai, isso é muito importante, que na hora que você desfaz desse pai na frente dessa criança, está desfazendo dela também. Então, ela não vai olhar para o pai, ela vai olhar para a metade dela, que é tudo isso que minha mãe está dizendo, todas essas bênçãos que minha mãe está dizendo. E ela falou, isso começou quando ela começou depois da nossa separação, realmente, eu também achei que era só uma fase, daí foi piorando, hoje ele tá muito largado lá, porque é férias, não sei o que, daí eu falei, tá aí na tua casa, onde tá o pai? Ela, como assim, ele vem aqui? Não, ele não vem aqui mais, que agora ele não quer nem vir buscar ele, quando ele vinha ele nem entrava, ele ficava lá embaixo. Então o pai não tá na tua casa. Ela, não, de jeito nenhum. Eu fiz um exercício, quem já constelou comigo, eu gosto muito de fotos, eu acho que ela traz a presença e é bem importante, nos mostra, né, a presença necessária. Perguntei pra ela se ela tinha porta-retrato na casa dela. Ela falou, eu tinha vários, desde que eu casei tinha do meu casamento. Ela começou a me contar, tinha do casamento, tinha ele eu grávida, tinha ele bebê, tinha o primeiro aniversário, mas aí quando eu separei, como tinha o pai em todas as fotos, eu tirei tudo, guardei tudo, umas fotos eu destruí, entendi. Então eu vou te fazer a pergunta, onde está o pai dentro da casa dele? Falou, não tá, Janaína, nem mais nas fotos. E a gente fez um exercício e ela precisava trazer o pai, não era criança, dá para entender isso? Não era criança, ele não tinha como colocar um lugar para esse pai se ele frustraria completamente a mãe. Então é muito importante aqui. E eu pedi para ela se ela tinha uma foto deles, dos 3, e ela falou que tinha uma do nascimento, que era muito linda, que tava ela, ele e o pai. Eu falei, você se sente em condições de colocar essa foto no porta-retrato de volta? Ela falou, eu vou ter que fazer, porque eu preciso disso. Eu sinto que isso que eu tirei, ok, você compreendeu, trouxe pro consciente, é isso que a gente precisa. Deu 2 dias, ela me mandou uma foto. Olha, eu fico emocionada de lembrar do menino sentado no sofá da sala, mexendo no celular, né, gente? Isso é o mundo hoje. E daí ela só me mandou uma foto. Olha onde ele tá. E daí ela tirou 2 fotos. Ele olhando pro sofá e de lá pra cá, a foto do pai bem na frente do rack da TV. Dos 3 juntos. Ele não falou sobre a foto. Ele não perguntou por que a foto reapareceu. Ele não sabe de nada. Mas ele teve vontade de ir pra sala. Você entendeu isso? É muito lindo, é muito interessante. A presença do pai nesse lugar aqui é fundamental. Eu estava lendo outro dia um livro sobre pedagogia sistêmica, que é muito legal, que é a aplicação da constelação no sistema de aprendizado, nas escolas, é lindo. E tem uma experiência de uma eu acho que ela não lembro do estado que ela era, mas ela relata isso no livro,
que ela entrou na escola depois de todo mundo e pegou a pior turma. Eu pensei, acho que isso é muito real, né? Os melhores alunos eram colocados e os alunos mais difíceis ficavam todos numa turma. Dificuldade de aprendizado, aquelas crianças estavam mais atrasadas e tal. E o governo tinha que fazer o negócio andar, então colocaram ela nesse lugar ali para cuidar dessas crianças. E ela percebeu que as crianças estavam todas desconectadas, elas iam para a escola sem entender o que eles tinham que fazer ali, qual era o objetivo. Ela fez um trabalho e colocou foto do pai e da mãe de cada uma das crianças. Sabe, a gente faz isso também na escola 1000 vezes, olha como tem uma intenção no fundo. Ao redor de toda a escola, toda a sala, ela colocou no alto foto do pai e da mãe de cada um. As crianças lancharam, começaram a estudar, começaram a aprender, que é o mais importante. Ou seja, quando você inclui aquilo que está faltando, e na relação com a escola é muito normal isso, nós pais olhamos para a escola como sendo incapazes de cuidar, e a escola olha para os pais como sendo incapazes mesmo. Então eu falo para as professoras sempre, olhe para essa criança, para os pais dessa criança como sendo os pais certos para ela. Nossa, fala isso para uma professora e elas têm uma síncope. Não, mas você não sabe como é que são os pais dos meus alunos. São péssimos, mas são os pais dessa criança. Então é necessária essa inclusão. Quando eu olho para a escola e digo, eles são os professores certos para os meus filhos, vocês não têm ideia como a coisa anda diferente. Lógico, a gente, né, quando eles são menores, a gente vai lá, discute, pede as coisas, né? Faz parte dessa relação pais e escola. Mas tem que ter uma relação de confiança. Quando existe a desconfiança entre pais e professores, professores e pais, o processo pedagógico não acontece. Olha que interessante. Então aqui, olhando para uma criança adolescente, né? Quando eles são pequenos, a gente vai lá, resolve as questões deles, né? Manda na agenda. Prof, a minha filha falou que brigou com a amiguinha, né? A gente quer, no mínimo, que tire satisfação em nosso nome, né? Quando eles são adolescentes, não dá mais para fazer isso. Por favor, não façamos isso, porque eles morrem de vergonha. E daí não ajuda, né? Às vezes, na melhor das intenções, os pais estão tentando tratar como crianças. Eu lembro de uma situação do Pedro na escolinha que a gente já conhecia, a Luísa tinha estudado lá, adorava a escola. Primeira semana do Pedro na escola, sei lá, 2 aninhos e meio, não sei. Reunião dos pais, entramos lá, sentamos todos nas cadeirinhas, os pequenininhas, os filhinhos ali, e eu bem nova nessa turma, não conhecia, na outra turma você conhece todo mundo, você acha que você é meio dona daquele espaço, e eu tava ali de novata, e daí uma mãe entrou pra mim e falou assim, você é a mãe do Pedro? Eu já levei um susto, na primeira semana eu já vou levar uma chamada aqui, e daí ela falou, daí eu lembrei que na minha agenda do Pedro da primeira semana veio assim, mamãe, não mãe, ele chama mãezinha. O Pedro mordeu um coleguinha. E numa disputa de um brinquedo, mas ficou tudo resolvido. Ok, fiquei quieta, tô tranquila, foi ele que mordeu, né? Não foi mordido. Ele já tinha vindo mordido um dia antes, mas eu achei que era pouca coisa. Já tinha o filho, né? Eu acho que a primeira mordida a mãe não esquece, a segunda a gente já leva mais na esportiva. E essa mãe perguntou, você é a mãe do Pedro? Eu falei, ixi, eu sou a mãe de fulano, não lembro agora o nome do menino que tinha sido mordido. Os adolescentes estão aqui brigando aqui na porta da minha sala. E daí ela perguntou, eu sou a mãe do fulano. Eu falei, ixi, vamos ter uma encrenca aqui dela. Ela falou, eu quero te agradecer. Eu falei, me agradecer por quê? Olha, pergunte aqui nessa sala, já tem uns 12 pais mais ou menos. O fulano já mordeu todos eles, os filhos de todos eles. Aí os pais olhando pra mim e pensando, tipo essa criança. Pois o Pedro chegou e mordeu ele. E foi tão importante porque, olha, faz praticamente 3 dias que ele não morde ninguém, não vem nenhuma reclamação na agenda. Eu achei muito interessante isso, porque a criança experimentava, né? E ninguém reclamava, até na hora que ele experimentou na pele. E daí ele parou de fazer. Essa mãe foi muito pai, teve uma atitude bem de pai nessa história, não acha? Deveria, né? Seria o ideal. Porque a mãe, eu ia ficar meio sentido, olha, vou dizer, mãe, você é a mãe do fulano, ele mordeu o Pedro hoje. Então é interessante isso. Essa é a nossa postura como pais de adolescentes. É nesse sentido, ele tá aprendendo. Então, para concluir, ó, meus adolescentes, saiam daí vocês. Ai, ai, ai.
se adiantasse. Pais falando para os adolescentes adianta, né? Então eu vou dizer para vocês, tem 4 conselhos que eu posso encerrar nossa live aqui para você aplicar aí na tua vida com teus adolescentes. Eu vi que a Carol tá aí, Carol tem 2 praticamente adolescentes agora. Primeiro, aceite o novo, eu acho que isso é muito importante. Precisamos entender que estamos em novo tempo, novas realidades, eles já vêm com esse chip instalado, não tem o que fazer. Então, cabe a nós olhar para isso. Estamos, né, de algum jeito chegando nisso, estamos aqui numa live, então não somos tão fora da realidade deles, mas eles sabem muito mais do que nós, então entender essa realidade é muito importante. Eles são inovadores natos, eles vieram para o mundo para fazer coisas diferentes. Vamos aceitar isso e o mundo precisa disso, não vamos ceifar essa característica deles. 2, aceita que não são mais crianças, isso é o mais importante e para eles é o que eles mais querem, na verdade. Às vezes passamos a vida tentando segurar eles na infância. Se a gente pudesse, a gente vestia eles como vestia antigamente. Se a gente pudesse, eles seriam os mesmos educadinhos que eram quando criança. Eles eram fofos, né? Eram muito fofos. Eles crescem. Tem uma frase que fala muito da adolescência que eu adoro, é assim, ó. Quando nossos filhos são pequenos, a gente olha pra eles e fala, que vontade de morder, de vontade de comer, né? E daí quando eles entram na adolescência, a gente pergunta assim, por que eu não comi? Né? Eles viram outras pessoas, eles são totalmente diferentes, porque estão crescendo. Então a gente precisa deixar. Às vezes a gente chega, quantos adultos infantilizados a gente vê por aí, né? Na maneira de vestir, na maneira de se comportar, homens casados que são infantilizados, mulheres casadas, mães de filhos infantilizados. Então precisamos entender que eles não são mais crianças, primeira coisa. A terceira que eles mais gostam e que a gente precisa entender, que eles têm uma privacidade. Precisamos, lógico, observar, monitorar de alguma forma, mostrando que eles têm direito a uma privacidade. Isso é muito importante. Não vamos evitar tudo na vida deles, é impossível tirar todos os problemas, resolver com todos os amiguinhos que mordem, não tenho mais esse poder. Eles vão ter que ter ferramentas para lidar com isso sozinhos. Mas eles têm que entender também uma outra coisa importante, que junto com a privacidade tem a responsabilidade. Eles precisam entender que atos têm consequências. A frase aqui em casa é cada escolha uma renúncia. Na hora que eu escolho não estudar para a prova, estou renunciando talvez o direito de tirar férias mais cedo, porque eu vou ter que me matar de estudar para uma prova final. Então essas coisas a gente precisa colocar na vida deles agora, porque a vida adulta cobra, né? A gente sabe disso. Então eles precisam entender que cada escolha tem um preço. Então dentro de casa a gente dá esse valor, né? Você tem que fazer isso. Se você não fizer, vai fazer a hora que for, né? Que eu determinar. Eles precisam entender um pouco disso, desde que os outros fatores também sejam respeitados. De alguma forma, esse adolescente precisa se sentir livre e protegido. As duas coisas. Você pode fazer, eu tô aqui. Tem sempre algum lugar para você voltar. Eu vou estar aqui. Deixa experimentar, mas tendo um lugar para voltar. Isso eu acho mais importante. Eu li outro dia que o pai e a mãe, nessa fase, precisa deixar ir. Mas entendendo que a porta não está fechada. A criança tem que entender, o adolescente, que a porta está entreaberta, eles podem voltar. E eu acho que a maior característica da adolescência, eu vejo aqui em casa, é os altos e baixos, né? Então tem horas que eles se acham muito adultos, e daqui a um pouco eles são muito crianças. E eu não posso, nessa vinda de muito criança, eu dizer, não, agora você é adulto. É nessa hora que eu acolho, é nessa hora que vem para minha cama de volta, se precisar, eu tô aqui. Mas daqui a um pouco ele não vai querer. Então, no momento que ele não quer, eu também tenho que entender. Ok, não é o momento do afago. Aqui em casa tem uma frase que a gente fala, tá no momento do abraço? Às vezes, pra mim, também não tá no momento do abraço. Não, filho, agora não. Mas quando tá no momento do abraço, a gente abraça e a gente tá junto. Então, o pai e a mãe precisam se tornar dispensável. É muito difícil isso, né? Ensinar a viver sem a gente, mas estando aqui. Esse é o mundo ideal. Vem aqui se você precisar, conte comigo se você precisar.
Isso é o desafio dos pais da adolescência. Ah, meu Deus, não é fácil. Então precisamos aqui olhar para o clã, né? Como tá vivendo essa realidade, como tá esse adolescente dentro do meu sistema e na relação pai, mãe, filhos, né? É um mundo perfeito? Não, o meu não é um mundo perfeito. O que eu faço para melhorar isso? A constelação te dá ferramentas para isso. Dê lugar para o pai dessa criança, dê lugar para a mãe dessa criança, se essa criança é adotada. Tudo isso precisa do pai e da mãe. É fundamental para a vivência dessa criança. Dê esse lugar no coração, que ele possa acessar esse pai e essa mãe para ir para o mundo, né? Ele precisa dessa força. Obrigada, meninas, por estarem por aqui. Foi bem importante. Semana que vem a gente tem um outro tema, tô pensando aqui. A ideia é essa, lives curtas, rápidas, diretas. Se ficarem com dúvidas, podem mandar mensagem, estou à disposição para trabalhar o que for necessário, tá bom? Beijo grande para vocês, bom dia!